A Guerra do Paraguai, travada entre 1864 e 1870, foi o maior conflito militar da América do Sul, um confronto que não apenas determinou fronteiras, mas também moldou a história de um continente inteiro. Entre conquistas, perdas e ambições, esta é a história de homens e nações em choque. Mas como um país pequeno, sem saída para o mar, ousou enfrentar três potências juntas? A resposta está na liderança de Francisco Solano Lopes, um homem que acreditava na grandeza do Paraguai acima de tudo. No começo dos anos 1860, o Paraguai era um país isolado, mas organizado. Sob o comando de Lopes, sua economia prosperava e seu exército se tornava a maior força militar da região. Lopes via a América do Sul como um tabuleiro de xadrez, e o Paraguai, sua peça central. Enquanto isso, Brasil, Argentina e Uruguai disputavam influência política e econômica no Rio da Prata. O Brasil apoiava o Partido Colorado, aliado em seus interesses comerciais, enquanto Lopes defendia o governo branco do Uruguai. A tensão crescia, e uma faísca se transformaria em guerra. Em dezembro de 1864, tropas paraguaias avançaram sobre o Mato Grosso brasileiro. Soldados marchavam sob o sol escaldante, homens e cavalos exaustos, mas determinados. Lopes acreditava que aquela ofensiva inicial garantiria a supremacia regional. Pouco depois, o Paraguai atacou a Argentina, buscando abrir caminho para o Rio Grande do Sul. Em reação, Brasil, Argentina e Uruguai formaram a Tríplice Aliança. Em 1865, o palco estava montado para 6 anos de conflito intenso. Francisco Solano Lopes, ambicioso, determinado, mas também obstinado, via sua missão como salvaguarda da grandeza paraguaia. Duque do Caxias, estrategista brasileiro, calmo e meticuloso, conhecido como o pacificador do Brasil. Almirante Barroso Ancoraroso, líder naval responsável por uma das primeiras vitórias decisivas. Dom Pedro II, imperador do Brasil, atento e preocupado com cada movimento da guerra. Bartolomé Mitre e Venancio Flores, presidentes de Argentina e Uruguai, mobilizando suas tropas para o conflito. Imagine-se no campo de batalha, olhando para líderes que carregam não apenas armas, mas destinos inteiros em suas mãos. Batalha Naval do Riachuelo, 1865. As águas do Paraná se transformaram em um palco de fogo e fumaça. Navios brasileiros avançavam sob a liderança do almirante Barroso. Explosões e gritos ecoavam entre as margens. A vitória brasileira garantiu o controle dos rios e marcou o início da reação da Tríplice Aliança. Maio de 1866, o campo de Tuiuti se tornava um cenário de horror. Cerca de 60.000 soldados se enfrentavam um dos maiores combates da história sul-americana. Fogo, sangue e barro se misturavam. Os paraguaios, valentes, sofreram perdas enormes, enquanto a Tríplice Aliança consolidava sua força. Entre os soldados, podia-se ouvir o grito de comando: avançar! E também o lamento dos feridos, carregando nos ombros o peso de uma guerra sem fim. Batalha de Curupaiti, 1866, em setembro. Curupaiti revelou a resistência paraguaia. Trincheiras profundas, canhões fumegantes e soldados determinados repeliram o ataque aliado. Foi uma vitória temporária, mas uma lembrança de que Lopes não desistiria tão facilmente. A cada disparo, a esperança e o desespero se misturavam. E o campo de batalha se tornava um símbolo da coragem e do sofrimento humano. Cerco e queda de Humaitá, 1868. Humaitá, o Gibraltar da América do Sul, resistiu meses sob o cerco aliado. Explosões ecoavam entre muros antigos e rios turbulentos. Quando finalmente caiu, Lopes percebeu que seu país estava em colapso. O isolamento era completo.
e cada vitória da Tríplice Aliança aproximava o fim do conflito. Batalha de Lomas Valentinas, 1868. No fim de 1868, López tentou resistir nas colinas de Lomas Valentinas, mas a força inimiga era esmagadora. O terreno montanhoso testemunhou combates ferozes, enquanto o futuro do Paraguai se desenhava em sangue e fumaça. A derrota abriu caminho para a tomada de Assunção, a capital, Cerro Corá, 1870. O de 1870 em Cerro Corá, último reduto de López, cercado, ele cavalgava com poucos soldados leais. Em um confronto final, o líder paraguaio caiu, dando fim a uma guerra que devastou toda uma nação. A morte de López simbolizou não apenas o fim de uma guerra, mas o colapso de um sonho ambicioso. O Paraguai perdeu até 70% de sua população. Cidades e vilas foram destruídas, e a economia ficou em ruínas. Para o Brasil, a guerra consolidou sua posição regional, mas o preço humano e financeiro foi alto. Argentina e Uruguai aumentaram sua influência, mas também pagaram um preço sangrento. A guerra mostrou a face mais cruel das ambições humanas, mas também a coragem e a resistência de povos inteiros diante do desastre. Hoje, a Guerra do Paraguai é lembrada como um dos maiores desastres militares da América Latina. Ela ensina sobre diplomacia, limites de ambição e o alto custo humano de guerras prolongadas. Entre vitórias e derrotas, homens e nações aprenderam lições que moldaram o continente para sempre. Entre batalhas, líderes ambiciosos e a tragédia de milhares de vidas perdidas, a Guerra do Paraguai permanece como um marco da história sul-americana. Compreender esse conflito é compreender parte essencial da formação da América do Sul moderna, seus desafios e suas memórias. Esta foi a história de coragem, ambição e tragédia de um continente em guerra.